Beleza. Bota aqui para gravar. Está apresentando. Então, temos aí a nossa aula hoje, segundo ano. Novamente, fazer um convite aí para aqueles que querem fazer Enem, participar das nossas lives na segunda-feira, às 21 horas, no meu canal. Do mesmo jeito, se inscrever lá no canal, né? Ativar o sininho, né, de sinalização para vocês sempre receber as notificações do que é gerado aí durante a semana. Estou aí fazendo um convite para alguns colegas para a gente ampliar o projeto para outros dias. E aí esperamos que dê tudo certo para a gente dar continuidade aí no nosso trabalho. Então, aqui nós estamos com essa disciplina de matemática, né? Uma disciplina que eu uso para completar minha carga horária. E aí a gente vai dar continuidade do conteúdo da semana passada, que nós falamos de tangente. Hoje a gente vai falar das relações entre seno e cosseno, certo? Uma relação trigonométrica para que você chegue no resultado de um dando o outro, ok? Novamente, relembrando os ângulos notáveis, né? Para os valores em seno, cosseno e tangente. Sempre vou estar relembrando isso aqui, porque é importante que vocês fixem esses ângulos notáveis, tá bom? Lembrando que a tangente de 90 graus não existe, ou é infinito, certo? Então, a gente não trabalha com as tangentes. E já o cosseno e o seno têm seus valores indefinidos, né? E esses aqui são chamados ângulos notáveis, que se localizam ali no primeiro quadrante, tá bom? Da circunferência. Essa figura também a gente usa muito, né? Lembrando que esse aqui é o eixo dos seno, esse aqui é o eixo dos cossenos, né? E apareceu esse novo eixo aqui, que é o eixo da tangente, né? Novamente, você tem aqueles sinais, né? Que correspondem para cada um dos eixos, né? Quem se localiza, né? No seno, no cosseno, né? Aqui estão os principais ângulos que a gente está trabalhando dentro da circunferência, né? Aí tem aqueles que são equivalentes, ó, tá aqui o 45, você tem aqui ele aqui no outro lado, que corresponde a 225, né? Então, quando você tem um aqui nesse lado, você tem aqui ele nesse outro lado. E no outro quadrante, o correspondente a ele, né, pela simetria, é o 315, né? Então, você tem aqui o 135 no segundo quadrante, né, por simetria. Então, tudo vai depender aí das relações, tá bom? Então, fixa bem essa tabela e fixa bem essa tabela, essa figura, para resolver nossos problemas, tá ok? Então vamos lá para a continuação do nosso capítulo 2, relações entre seno e cosseno, né? Relação fundamental da trigonometria, né? Do estudo trigonometria, né? No triângulo retângulo, temos que a relação fundamental da trigonometria é seno ao quadrado do ângulo, né? Mais o cosseno ao quadrado do ângulo. Essa soma desses dois ao quadrado tem de dar igual a 1. Se não, né? Se não der, né? Esse resultado, né? Você vai ter aqui esses casos, né? Seno ao quadrado menos, né? Seno ao quadrado de alfa. Né? Quando você aplica o quadrado, ele fica diferente, né? Do seno ao quadrado de alfa é diferente do seno ao quadrado do alfa ao quadrado. Tome cuidado com isso aqui, tá bom? Tem gente que acha que isso aqui é igual a isso aqui. Não, é diferente, tá bom? Então, quando você for aplicar esses quadrados aí. Agora, se você já usar o seno ao quadrado de alfa, é igual ao seno ao quadrado elevado ao quadrado. A mesma coisa acontece aqui. Mas isso é diferente de quando o ângulo é ao quadrado. Quando o ângulo é ao quadrado é outra coisa, tá bom? Toma muito cuidado. É verdade que o seno ao quadrado de alfa é igual ao seno elevado ao quadrado, né? Para todo, aí você tem um intervalo aqui, né? Do alfa maior do que zero e menor do que π sobre 2, tá bom? Aí ele faz uma pergunta, pensando em você pensar nisso aqui, que a gente já respondeu aqui em cima, né? Que isso aqui é diferente disso, né? Aqui é verdade, mas isso aqui é mentira, tá bom? A gente já respondeu aqui nas observações em vermelho. Então vamos lá para nossas continuações aqui dessas relações de seno e cosseno, né? Então, sendo alfa a medida do ângulo, né, dos ângulos agudos, né, do triângulo, sabemos que
Agora, para ampliar as relações para a circunferência, né? É diferente, lá do triângulo retângulo é diferente, né? Mas a gente pode ampliar isso fazendo aquelas simetrias, né? Onde você tem os arcos, né? Então, mostrando que é válido, né? Para os números reais pertencentes a esse intervalo de 0 a 2π também, tá bom? Seja P a imagem do número real e alfa pertencente a esse intervalo aqui, né? Fechado entre 0 até 2π, né? Que é o que dá a volta completa na circunferência. Se o P pertence ao primeiro quadrante, temos que, então, no primeiro quadrante, né, aí pelas operações, vai dar aquele triângulo retângulo que a gente já conhece mesmo, normalzinho. Então, aí você tem aqui o P', né, e o P duas linhas. Então, aqui você tem o eixo do seno e o eixo do cosseno. Então, aqui você tem as equivalências de cada um, né, quem corresponde, o OP' corresponde ao cosseno, e o OP duas linhas corresponde ao seno, eixo vertical e o eixo horizontal, tá bom? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, né, você vai a forma do triângulo retângulo, né, que é hipotenusa, né, que é o O e o P, né? Então, você vai ter aqui as mesmas coisas, então você vai chegar a essa mesma equivalência, certo? Então, aqui, o OP ao quadrado é o próprio raio, então o raio é quanto? 1, né? Então, você vai chegar aqui na definição que nós desejamos, que é a relação fundamental, né? Que o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é igual ao 1, tá bom? Então, só para chegar aqui nessa relação, que é a nossa relação fundamental. Se o P, né, no segundo quadrante, né, aqui agora nós vamos trabalhar a ideia do conceito do segundo quadrante. Isso é só para mostrar para vocês que vai continuar valendo, certo? Porque quando você vai trabalhar no segundo quadrante, tem aquela história dos negativos, mas como todo o termo vai elevado ao quadrado, a gente sabe que quando o expoente é par, o que tem aqui dentro fica positivo. Então, vai continuar valendo aqui a soma, né, deles, dando o mesmo resultado, que é o próprio raio aqui, tá bom? Então, continua valendo a mesma coisa. A mesma coisa acontece no segundo quadrante, né? Então, se P coincide com algum dos pontos, né, A, B, C ou D seguinte, né, aqui você tem aqui, ó, dentro da circunferência, se coincidir, continua isso aqui valendo para toda a circunferência, ou seja, para qualquer ângulo que você tem nesse intervalo de 0 a 2π, né, se o alfa pertencer a 0 a 2π, a relação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado continua valendo. Aqui é só a justificativa do que a gente já imaginava que ia ser, continuar valendo, mesmo que a gente imaginava que isso só valia para o triângulo retângulo, também vai valer para a circunferência. Então, isso aqui é nossa mina de ouro, tá bom? Então, essa relação permite obter o seno de um número real a partir do cosseno desse mesmo número. E vice-versa. Foi como eu falei para vocês. Eu vou dar um para vocês terem o outro. Ou vice-versa. Tá bom? Não tem segredo. Então, basicamente, nessa aqui, nós vamos só trabalhar essa parte aqui. Aí, aquela história dos sinais, né? Quando eu disser, tá no quadrante tal. Então, o cosseno tem que ser o quê? Positivo, negativo. A gente vai olhar lá na tabela, tá bom? Então, tá aqui. Dado o seno de x igual a 1/3, com o x maior do que π sobre 2 e maior do que π. Então, esse aqui é o quê? Esse aqui é o segundo quadrante. Para quem não lembra, né? Esse intervalo aqui dá o segundo quadrante. Então, para obtermos o cosseno de x, usamos a relação fundamental. Então, tá aqui, ó. Como é o seno ao quadrado, você já tem o valor dele, né? O seno de x, 1/3. Então, você pega 1/3 elevado ao quadrado, certo? Mais o cosseno ao quadrado de x, isso aqui tem que ser igual a quanto? 1. Então, esse resultado aqui dá 1/9. Ele vai para o outro lado com o sinal trocado. Então, fica cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 1/9. Aí aqui você vai fazer essa operação de fração, né? Para quem não lembra, essa operação de fração, deixa eu pegar aqui um ponteirozinho. Aqui é como se tivesse o número 1. Aí, pelo MMC, isso aqui dá 9, né? Aí você vai ficar com a seguinte expressão. 9. 9 dividido por 1 dá 9. Vezes 1, 9. Aí você bota em cima o 9, né? 9 por 9 dá 1. Vezes 1, fica o quê? Menos 1. Então, 9 menos 1 dá o quê? 8 nono.
Ou seja, o cosseno ao quadrado, né, o cosseno ao quadrado vai ser igual a 8 nono. Aí, esse quadrado vai para o outro lado como raiz. Aí ele vai, ó, mais ou menos, raiz de 8 sobre 9. Então, o nosso resultado é mais ou menos 2 raiz de 2 dividido por 3, né? Então, como o intervalo aqui está π sobre 2, né, e π, então notamos que o x está no segundo quadrante. Consequentemente, o cosseno de x é o quê? Positivo. Então, desses dois valores, a gente vai escolher quem? O positivo. É isso? Então, assim, temos que o cosseno... Oh, positivo não, desculpa, gente. Negativo. Aqui é menor do que zero, desculpa aí. Menor do que zero. Então, a gente vai escolher desses dois valores aqui o negativo. Então, assim temos que o cosseno de x é igual a menos 2 raiz de 2. Aí, se vocês quiserem colocar o ângulo, vocês vão lá naquela tabela, né, verificar quem corresponde isso aí lá no primeiro quadrante, né? Aí você vai ter uma noção, no segundo quadrante, desculpa. No segundo quadrante, aí você descobre que ângulo é esse aí, tá bom? Aí fica um exercício para vocês aí pensar, para descobrir que ângulo é esse, tá bom? Então vamos lá, os chamados arcos complementares, né? Eu não vou cobrar muito isso não, mas a gente vai aqui fazer aqui uma indução, tá bom? Então quando estudamos os triângulos retângulos, né, lá no livro do nono ano, que também tem nessa coleção do livro, vimos que se o alfa e o beta são medidas de ângulos agudos, né, de um triângulo retângulo, então alfa mais beta tem que dar sempre 90, tá bom? Então, o seno de alfa é igual ao cosseno, né, de beta. E o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Ou vice-versa aí, tá bom? Então, vamos agora estudar essa mesma relação na circunferência trigonométrica, para esse mesmo intervalo, certo? No primeiro quadrante, né? Aqui, ó, que é de 0 até π sobre 2, que é o primeiro quadrante. Então, na circunferência trigonométrica, né, ao lado, P é a imagem de número real x, né? Ou do arco da medida x em radianos, e Q é a imagem do número real, né? Que vai ser o quê? Π sobre 2 menos x, né? Você vai tirar aqui o pedaço de x, né? Vai tirar o x da jogada. Aí você tem aqui os trechos, né? Aqui ele forma como se fosse um triângulo retângulo, por isso que continua valendo aquela sequenciazinha. Então, concluímos que o triângulo retângulo destacado são congruentes, ou seja, são aqui congruentes, então essas relações continuam valendo esses ângulos complementares, tá bom? Aí você tem aqui que o seno de x é igual ao cosseno, né, de π sobre 2 menos x, né? Ele vai ser o complementar dele, né? Vai ser dado pela diferença. E o cosseno de x vai ser igual ao seno de π menos x, certo? Que é o complementar desse aqui. Então, só para você chegar nessa conclusão. Como eu falei para vocês, a gente não vai usar muito essas relações, mas é bom a gente relembrar porque está no capítulo aí do livro, tá bom? Aí a gente vai para nossas questões que eu selecionei para hoje, tá bom? Para treinar essa relação fundamental. Verifique a validade da relação fundamental para os seguintes números reais. Então, π sobre 3 no ângulo que você usar, π sobre 4 para usar também no ângulo, 2π sobre 3 para usar no ângulo, tá bom? Esses valores aqui, a gente já conhece os senos deles, né? Eu acho que eu vou até pensar depois de fazer uma tabela usando ele com essas expressões em radiano, né? Porque a gente tem essa tabela em graus, né? Aí eu quero fazer essas mesmas tabelas, né? Com esses valores em radiano, que assim facilita para vocês fazer essas localizações. Mas vamos lá, né? Porque está na circunferência, dá para você localizar também. Então, seno de π sobre 3. O seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de π sobre 3, né, que é o mesmo ângulo, π sobre 3, é igual a 1 meio. Aí o que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar a relação fundamental. Esse seno desse ângulo ao quadrado e esse cosseno desse ângulo ao quadrado. Então, você vai pegar esses valores aqui ao quadrado, certo? Então, aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, mais raiz, né, 1 meio elevado ao quadrado. Então, você vai pegar esse aqui, ó, vamos
Isso aqui é elevado ao quadrado. Toda vez que você tiver um radical, quando é elevado ao quadrado, elimina o radical. Então, você vai ter o quê? 3, né? 3. E embaixo, você vai ter o quê? 2 elevado ao quadrado, 4, né? 4. 4. Mais, né? Que é o sinal de mais, ficou meio fininho, né? Mais 1 meio, elevado ao quadrado, vai dar o quê? 1 ao quadrado dá 1. E o 2 ao quadrado dá 4 também. Então, se isso aqui der o valor 1, isso continua valendo, né? Então, aqui você tem 3 quartos mais 1 quarto. Pelo MMC, isso aqui, ó, continua sendo quarto, né? Então, você continua aqui tendo quarto, né? Aí você vai pegar em cima, ó, 3 mais 1, 4 também, né? 4 dividido por 4 também vai dar o quê? 1. Dois números iguais dá 1. Então, isso aqui é o quê? Verdade, é verdadeira, gente. Viu? Você bota aqui, ó, verdade. Vou botar aqui o V de verdadeiro, tá bom? Então, isso aqui vale, tá bom? Verdadeiro, vale. Agora, nós vamos pegar na letra B, π sobre 4, né? Então, seno de π sobre 4, cosseno de π sobre 4. Todos nós sabemos que esse π sobre 4 é aquele nosso famoso ângulo de 45 graus, né? E o ângulo de 45 graus, né, no primeiro quadrante, o seno e o cosseno são iguais. Tá? Os dois são o quê? Raiz de 2 sobre 2. Então, você vai levar a 2, raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2. Então, vamos pegar aqui esses resultados. Né? De novo, aquilo que eu falei. Quando você tem um radical aqui, quando é elevado ao quadrado, sobra o valor. Né? Então, raiz de 2 ao quadrado vai dar o quê? 2. Embaixo vai dar o quê? 4. Né? 2 ao quadrado. Mais dá a mesma coisa, 2 quartos, né? Que são iguais, né? 2 quartos. Se essa soma aqui der 1, ela é verdadeira, não é isso? Ora, só olhando aqui, para quem tem um pouquinho de noção, 2 quartos mais 2 quartos vai dar o quê? 1, não é isso? Então, quando você somar aqui, ó, o MMC aqui, ó, dá 4 embaixo e 4 em cima. Então, isso aqui também é igual a 1. Então, isso aqui também é verdadeiro. Verdadeiro. Na letra C, 2π dividido por 3. Também você vai pegar o seno 2π sobre 3 igual ó, ao seno de π sobre 3. Se você pegar naquela relaçãozinha lá, né, com simetria, sabemos que o seno de π sobre 3, né, para o primeiro quadrante, vai ser o seno de π sobre 3, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Se você pegar lá na circunferência, aquela figurazinha que nós colocamos lá, você vai achar por simetria a localização dele lá. Então, são equivalentes. Então, você vai ter aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Pronto. Então, aqui, se você já sabe que o cosseno de π sobre 3 é igual ao menos, né, porque tem a troca de sinal, né, o cosseno de π sobre 3. Então, vai dar o quê? Quem é o cosseno de π sobre 3? 1 meio. Como é negativo aqui, então fica menos 1 meio. Aí você vai aplicar o quadrado nesses dois valores, pessoal. Esses dois valores aqui. Então, você vai ter o quadrado, né, de raiz de 3 sobre 2, mais, aí aqui o negativo, já falamos, quando você quer elevado ao quadrado fica positivo, né? Então, menos 1 meio. Né? Então, ó, quando você aplicar o quadrado aqui, vamos fazer bem aqui separadinho também, do mesmo jeito. Então, radical, né, elevado ao quadrado, sobra ele mesmo, 3. Embaixo vai ficar o quê? 4. Mais, em cima fica 1. Acabei de falar que quando é negativo elevado ao quadrado fica positivo, e embaixo, 4. Né? Isso aqui, se der 1, é verdadeiro. Então, nós temos 3 quartos mais 1 quarto, vai dar
um inteiro, né? E vai ficar 4 dividido por 4. 4 por 4 dá 1. Então, isso aqui também é verdadeiro. Tá bom? Então, morreu aí a questão 23 que a gente selecionou. Tá bom? E vai ter na atividade que eu vou liberar já já para vocês fazerem dessas aqui. Para quem está aqui na aula, responde rapidinho. Né? Agora, para quem não está, vai ter de vir aqui para o nosso material para poder estar acertando lá as questões. Na 24, eu tenho aqui, ó, sendo o cosseno de x 3 quintos, com x no quarto quadrante, ele já deu a localização, né? Determine o seno de x, tá bom? A questão da localização é para você botar o sinal, gente, viu? É só para a questão de efeito do sinal, tá? Então, vamos aqui. Então, novamente, ó, aquela história, quando ele dá um, ele quer o outro, né? Então, ele quer o seno, né? O seno ao quadrado de x é igual a 1, né? Que já pertence ao nosso denominante. Como ele já disse que o cosseno de x é 3 quintos, então você já aplica o quadrado aqui, ó, no cosseno. Então, fica o quê? 3 quintos ao quadrado, né? Então, quando você fizer essa operação aqui, ó, vamos fazê-la bem aqui separadinha aqui também, tá bom? Então, vamos lá. 1, esse aqui é o seno, tá bom? Seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 3 ao quadrado é 9. 5 ao quadrado é 25. Certo? Então, aqui você vai fazer o MC, como se tivesse o número 1 aqui embaixo. Então, isso aqui vai dar o quê? 25, né? Então, o MC de 1 e 25 é 25. 25 por 1 dá 25, vezes 1, 25. Certo? Menos 25 por 25 dá 1, vezes 9, 9. Certo? Então, 25 menos 9 dá 16. Né? E embaixo repete o 25. Aí, como é o seno ao quadrado de x, então quem é o seno de x? Então, o seno de x, esse quadrado vai para o outro lado como raiz, né? Lembra que nós falamos lá, naquela outra lá? É mais ou menos a raiz desse resultado aí. 16 e 25. Então, a raiz de 16 é 4 e a raiz de 25 é 5, né? Então, nós sabemos aqui que o nosso seno de x, por o x está no quarto quadrante, né? Então, no quarto quadrante, o seno é o quê? Negativo. Só olhar lá na tabela trigonométrica, né? No ciclo trigonométrico, né? Aqui, no primeiro quadrante, você tem os valores positivos, né? No seno, né? É o primeiro quadrante, o segundo quadrante são positivos, no seno, né? Que é o eixo vertical. E embaixo, o terceiro e o quarto quadrante, negativo. Então, você tem aqui o valor, né, negativo por consequência dele estar localizado no quarto quadrante para o eixo do seno, tá bom? Então, não tem segredo não, pessoal. A 25, o número real, alfa, né, pertencente a esse intervalo de 0 a 2π, né, toda a circunferência, né, pode satisfazer simultaneamente o seno de alfa igual a 1 meio e o cosseno de alfa igual a 2 terços. Essa é a pergunta que se faz, certo? Aí você vai aplicar os quadrados em cada um e somar. Se esses quadrados der 1, é verdadeiro. Se não, é falso, tá bom? Que é o que a gente fez aqui, ó. Então, seno ao quadrado de alfa é 1 terço, então dá 1 nono, certo? Quando você aplicar aqui 1 terço ao quadrado, você aplicar isso aqui, ó, aplicar 1 terço ao quadrado,
1 terço ao quadrado. E você aplicar 4 nono ao quadrado, 4 nono, não, desculpa aí, 2 terços. Estou ficando doido. Vou apagar aqui. Eu já estou dando o resultado, né? Aqui. E eu pegar 2 terços. Então, esses caras aqui têm resultado, certo? O resultado deles já foi dado lá embaixo, né? Então, 2 terços dá 4 nono, certo? E 1 terço dá 1 nono. Aí a gente acha que isso é complementar, né? Vi que é um 9, gente, desculpa aí. 4 nono. Por quê? Porque é 1 quarto, né? Aí aqui 1 nono e acha que isso se fecha, né? Mas isso não é verdade, certo? Quando você for somar aqui 1 nono mais 4 nono, né? Ele não vai dar 1. Quer ver, ó? Vamos fazer aqui o MMC aqui dessa expressão. Aqui dá 9. Muita gente erraria essa questão, certo? 9 por 9 dá 1, vezes 1, 1. Certo? 9 por 9 dá 1. Vezes 4, 4, né? Aí você bota aqui, ó, 4. Aí você vai ter o quê? 1 mais 4, 5 nono. Então, na realidade, o valor que você tem é 5 nono. 5 nono é diferente de 1, né? Então, muita gente erraria porque acha que eles são complementares, né? Pela história do quarto aqui, ó. Um nono, 4 nono. Aí acha que fecha o ciclo, mas não fecha, porque em cima dá é 5. Ele dá é 5 nono. Tá bom, pessoal? Com muito cuidado com essa questãozinha aqui. Questão 26. Se o seno de x é igual a menos 12 terços, 12 trezeavos, desculpa, e com x no terceiro quadrante, para você localizar aí o sinal, tá bom? Determine o cosseno. Então, a mesma coisa, tem chave do vice-versa? Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Quem é o seno? É esse aqui, ó. Você só vai levar isso aqui ao quadrado, né? Só lembrar disso, você vai levar isso aqui ao quadrado, tá bom? Quando você levar isso aqui ao quadrado, você vai ter essa expressão aqui, menos 12 trezeavos ao quadrado. Então, isso aqui dentro fica positivo, tá bom? Tá bom? Fica positivo. Então, você vai ter o quê? 12 ao quadrado, 144, 3 ao quadrado, 169. Aí você vai fazer essa expressão aqui, ó, o MMC disso aqui, tá bom? É um exercício que eu quero deixar para vocês fazerem, certo? Que o resultado vai dar 25 sobre 169. Tá ok? Então, quando eu fizer aqui o MMC, né, botar aqui o 1, aí faço o MMC aqui, aí esse cara dividido por esse, dá esse aqui. Aí quando fizer a subtração por 144, dá 25. Então, em cima tem um 25, embaixo 169. Aí lembrando que esse resultado, quando você aplicar aqui a raiz quadrada, né, para encontrar o cosseno, né, então o cosseno aqui vai ser igual a mais ou menos a raiz, né, de 25 por 169. Quando você fizer isso aqui, aí os senhores vão escolher pelo quadrante no eixo horizontal quem é o sinal. Então, como é no terceiro quadrante, sabemos que o terceiro quadrante para o cosseno, ele é negativo. Então, desses dois aqui, eu vou escolher o negativo. Então, menos a raiz de 25 por 169. Quanto é a raiz de 25? 5.
Quanto é a raiz de 169? 13. E ela vai negativo. Só para vocês fazerem isso aí, tá bom? Aí aquele exercíciozinho aqui, para você fazer aquela operaçãozinha que eu quero que vocês tentem, para não ficar tudo só para a gente fazer aqui, tá bom? E a 27, para a gente encerrar nesse trecho aqui, a gente vai encerrar com a 27. Vou botar aqui para vocês exercitarem bastante, né? Envolvendo aqui os ângulos, né? Ele manda usar o seno de 74, aproximadamente 24 por 25, e aí você vai encontrar o cosseno de cada um, certo? Já coloquei aqui todos os resultados, né? Aí vocês, para dar uma olhadinha lá na tabela, para conferir eles, né? Para saber se vai corresponder esses resultados que a gente está encontrando aqui. Mas não tem segredo. Quando você fizer aqui as operações, né, aí você aplicar o radical, ele dá certo tranquilamente, tá bom? Então vamos ver aqui, eu vou fazer aqui a letra A e o restante vai ficar para vocês exercitar aí essas relações. Às vezes você tem que tomar um cuidadozinho com esses ângulos maiores, mas está aqui para vocês conferirem os resultados, tá bom? Então vamos ver aqui, o cosseno ao quadrado de 74 é 1 menos o seno ao quadrado de 74, que eu já tenho aqui o valor do seno de 74, tá bom? Aí você vai ter o quê? 24 por 25 ao quadrado, então, essa expressão aqui na diferença. 24 ao quadrado dá 576, 25 ao quadrado, 625. Aí você vai fazer esse MMC aqui, como eu falei para vocês, é o treino que vocês têm que treinar, tá bom? Então, você vai ter o quê? Fazer o MMC dá 25, 625, dividido por 1 dá 625. Aqui dá o próprio 625, dá 1. Aí você vai ter o quê? 576. Quando você fizer a diferença de 625, 576, dá o 49, certo? Então, quanto é o cosseno de 74? Lembrando que 74 fica no primeiro quadrante. O primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Então, vocês vão aplicar o quê? Da mais ou menos a raiz disso aqui, né? Quando você for aplicar aqui o mais ou menos a raiz, você vai escolher o positivo, tá bom? Então, mais ou menos a raiz desse cara aqui, ó, 49, que dá 7. E 625, que dá 25, tá bom? Então, quando você fizer isso aqui, fizer essas raízes aqui, desses dois valores, do positivo e do negativo, como o 74 está no primeiro quadrante, então você vai usar positivo, tá bom? Então, cosseno de 74, você vai usar o valor positivo. Então, dá 7 dividido por 25. Tá ok? Então, a mesma coisa você faz na letra B. Agora vai ser para 16 graus, que também está no primeiro quadrante, certo? Então, você vai escolher dos valores o positivo. Cosseno de 16 graus também está no primeiro quadrante, você vai escolher o positivo. Agora, quando você vai para o 254 graus, 254 graus está lá no terceiro quadrante, certo? Lá no terceiro quadrante. Lá, o seno é o quê? Negativo, tá bom? Então, já sabe que o resultado é negativo. A mesma coisa acontece com 164, também é negativo. É só a questão da escolha do quadrante, você botar o sinal, gente, mas a forma de fazer é a mesma. E aí a gente encerra, eu queria que vocês treinassem isso aqui, porque a gente pode fazer mais na frente. E na outra semana, nós vamos trabalhar a relação seno, cosseno e tangente, para fechar o capítulo 2 do nosso livro. Tchau, tchau, até a próxima. Encerrar aqui a gravação. Aí eu vou